Olá, Sirlene, Gian- Giancarlo. Vamos chegando, galera, vamos chegando. Muito bom. Legal, pessoal. Oi, Sirlene. Sejam bem-vindos. Muito bom, pessoal. Eu resolvi entrar um pouquinho antes, tá? Até como esse é um tema ah, talvez muito comum a todos vocês, ah, a ideia é também que vocês façam bastante pergunta e também que tragam bastante informação compartilhar, tá? Porque eu acho que todos vocês de alguma forma já tiveram depressão ou já tiveram contato com alguém que teve, né? Então eu resolvi entrar um pouquinho antes até para isso, para que quem tiver alguma dúvida já ir colocando e também algum compartilhar, né? Como é que foi acompanhar alguém com depressão, ou vocês que já tiveram, talvez trazer essas informações vai deixar a live bem rica, né? Isso é bem legal. Pessoal do Espaço Índigo também, sejam bem-vindos. Então estamos aqui com dois canais, né? Com o @Pedro Lazarim e também com o Espaço Índigo. Muito bom. Letícia, muito bom, gente. Estou bem feliz. E antes também da gente começar a falar, primeiramente quero perguntar para vocês se o vídeo e o áudio está tudo bem, se vocês estão ouvindo bem e se vocês estão me vendo bem, tá? Porque hoje eu vou trazer uma imagem, até para vocês acompanharem um pouco do que eu estou falando. Então é bem importante que vocês estejam me escutando bem e me vendo bem, beleza? Legal. Opa, Igor, seja bem-vindo, muito bom. Saudade de vocês aí. Legal, pessoal. Então, primeiramente quero deixar o meu agradecimento a todos que estão acompanhando. Realmente essa live faz sentido, as lives que estão acontecendo, elas só fazem sentido graças a vocês. E eu sou muito feliz em estar sempre trazendo conhecimento e um conhecimento que possa libertar a gente, né? E não um conhecimento que aprisiona. Então, para mim, me deixa muito feliz em estar aqui toda segunda-feira, estar falando sobre algum tema, sobre algo que realmente eu sou apaixonado, que é o meu trabalho. Então, espero que vocês gostem, tá? Espero que essas informações sirvam para vocês de alguma forma e que vocês possam levar essas informações também adiante para pessoas que às vezes estão vivendo esse medo, vivendo essa angústia e que esse conhecimento possa libertar e deixar as pessoas cada vez mais livres para tomarem suas decisões e se curarem, né? Seja da depressão ou de qualquer outra doença. Beleza? Pessoal, então assim, ó, quando a gente fala de depressão, talvez, como eu falei, eu acredito que talvez todos vocês já tiveram vivenciado ou alguém próximo de vocês ou vocês já vivenciaram. Então, talvez na cabeça de vocês já tenham muito claro o que é a depressão, né? Aquela, vamos colocar como tristeza, vou colocar entre aspas porque depois a gente vai entrar com uma outra denominação, mas aquela tristeza, aquela ausência de vontade de viver, até mesmo dentro das coisas que deixavam as pessoas felizes, né? Tipo, eu amava muito meu trabalho, mas depois da depressão veio uma ausência de vida mesmo, né? Fraqueza,
uma exaustão muito grande. Para alguns emagrecem muito rápido, para outros também engordam muito rápido. Então são sintomas ali que às vezes são encontrados dentro da depressão. Mas eu acho que, pelo menos na minha cabeça, e talvez na de vocês também, quando a gente pensa numa pessoa depressiva, a gente já imagina aquela pessoa no quarto, trancada, no escuro, que não quer fazer nada, não quer viver nada. E isso é algo muito sério, né? Até anos atrás, né, a gente via até mesmo padres, pastores, tudo mais, até mesmo declarando isso como se fosse uma besteira, né? Que é falta de trabalho, antigamente era dito mais ou menos assim. E depois, muitas dessas pessoas entraram em depressão também, né? Então, não é uma coisa, não é uma coisa psicológica, mas sim é uma coisa biológica, né? Frente às situações que as pessoas estão vivendo. Então, sempre nós falamos sobre traumas emocionais, né? E é isso que nós vamos falar um pouco hoje, entrando tanto em traumas, né? Conflitos que a pessoa vivenciou durante a vida, e também o que a gente fala da biologia familiar, que é da constelação, ou seja, o que dentro da constelação também fala sobre a depressão, tá? Oi Marley, seja bem-vinda, muito bom. Então, pessoal, para a gente começar a falar um pouco dessa parte dos conflitos emocionais, vamos pensar um pouco. Lembra que nós temos dois hemisférios no cérebro, né? Então nós temos o lado direito, nós temos o lado esquerdo. Talvez para vocês mudem um pouco aí, mas é isso daí. Do lado direito é o lado mais emocional, o lado mais ligado às emoções, né? O lado esquerdo, o lado mais racional. Mas também dentro da nova medicina germânica, que é uma imagem que eu vou trazer para vocês daqui um pouquinho, nós temos o lado direito, que nós consideramos o lado masculino, o hemisfério direito, e o hemisfério esquerdo, o hemisfério feminino, tá? O hemisfério direito está ligado à depressão, tá? E o lado esquerdo ligado ao lado da mania, ou maníaco, né? E todos vocês já passaram por algum momento em que vocês estavam mais tristinhos, mais depressivos, e em algum outro momento vocês estavam mais dentro de uma euforia. Então nós ficamos oscilando o tempo todo. Ora eu estou mais triste, mais depressivo, ora eu estou mais eufórico, né? Então nós ficamos oscilando, entende? Então vou trazer uma imagem para vocês, só para vocês prestarem atenção mais ou menos como funciona isso. Aqui, pessoal, olha, isso aqui é um mapa, tá? Talvez vai ficar um pouco ruim por causa da luz que está atrás, tá? Mas aqui ficou um pouco melhor, tá? Vocês não precisam ver exatamente, mas isso daqui é uma imagem como se fosse um mapa do cérebro, tá? E aqui, se vocês verem, é como se tivessem algo que nós chamamos de relés, que são regiões do cérebro que estão ligadas a áreas específicas que são afetadas quando vivemos traumas emocionais, tá? Então, toda vez que nós, por algum motivo, vivenciamos traumas que afetem todo o lado direito, aqui, e que tenha uma intensidade maior, nós podemos ficar depressivos, tá? E olha, nós temos aqui conflitos de medo, conflito de frustração, conflitos de raiva e conflitos de demarcação de território, tá? Nós vamos falar um pouco deles hoje, tá ok? Então, toda vez que eu vivo uma situação, vamos dizer uma situação realmente de raiva ali, né? Raiva territorial, tá? E que isso sobrecarregue o meu lado direito do cérebro, sobrecarregando a tendência é do peso da balança ficar mais para depressão, tá? Então, o que significa isso, tá?
que toda vez que eu vivenciar traumas e que afete o lado direito, eu tenho uma potencialidade de ficar depressivo, tá? Quanto mais afetar essa região, mais depressivo eu posso ficar, tá ok? E aí nós temos que entrar dentro da seguinte perspectiva. Lembre, nós somos mamíferos, tá? E mamíferos, uma das coisas inerentes ao mamífero é o território, tá? Então, e o que é esse território, tá? Nós podemos pensar no território físico, sim, mas eu vou dividir, vou separar um pouquinho para vocês. O que é o território para a mulher, tá? Para a mulher, o território está ligado muito, tá? Não vou dizer todas, mas isso é o comum. Para as mulheres, filho, casa e o marido, tá? Isso é uma coisa muito comum. E para algumas também o trabalho, tá? Porque isso muitas vezes é inerente à biologia da mulher, tá? Para o homem, o que é o território para o homem? Para o homem, assim como para os machos nos animais mamíferos, é tudo aquilo que ele imaginar que é dele, entende? Pode ser que um relógio, pode ser que um bem material, pode ser a esposa, filho, mãe, pai, pode ser o que for. Tudo aquilo, por exemplo, se a gente colocar nos mamíferos que ele fez xixi, marcou como dele, para os homens a mesma coisa. Então percebam o que é o território, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, imagine que quando nós falamos da raiva, imagine que a raiva é porque o homem ele foi demitido, né? Trabalhou quase a vida inteira na mesma empresa e por um evento que aconteceu na empresa ele foi demitido. Ele pode sentir isso primeiro como uma grande frustração, mas também com muita raiva. Se ele sentir isso como ele sentisse que a empresa era um território dele e ele for demitido, ele pode sentir isso como uma perda de território muito pesado, muito grande. Consequentemente, isso pode levar à depressão. E aí, pensem, se vocês já não conheceram alguém, algum homem, por exemplo, que ao se aposentar ou ao ser demitido de uma empresa não entrou em depressão. Eu conheço um monte, né? E por que isso acontece? Porque eu perdi meu território, algo que ali era o território talvez seguro para essa pessoa. E aí, ao perder esse território e algo realmente muito impactante, essa pessoa ela pode começar a entrar nesse peso, além da raiva que essa pessoa vai sentir, a depressão. Por isso que quando eu coloquei para vocês tristeza, eu coloquei entre aspas, porque na realidade a sensação do depressivo é um vazio, tá? Essa é a diferença. Porque para nós mamíferos, perder o território é como se eu estivesse entrando em um buraco. Eu entro em um vazio, tá? Então essa é a diferença, tá? E lembrem sempre disso. Para os mamíferos, o território é extremamente importante, tá? Então, vamos mais algumas coisas, tá? Por exemplo, brônquio, né? Que é uma área que está muito ligado a território também. E está muito ligado a perder o meu território, me sentir invadido, tá? Também é uma coisa que pode ser a causa de muitas depressões, tá? Se vocês analisarem no reino animal, por exemplo, o gorila, se você invade o território dele, ele vai fazer o quê, ó? O som, quando ele bate, é do brônquio, tá? E o que significa isso? Esse território é meu, né? Ele vai defender esse território. E é assim também com a gente. Então, imaginem que vocês estão na casa de vocês, que vocês sentem seguros, vocês estão bem e tudo mais. E aí, alguém
chega na casa de vocês, um parente da sua esposa. E além de chegar, começa a querer xeretar em tudo, né? Começa a querer mandar na casa. E você, em respeito à sua esposa, você não diz nada. E você vai sentindo que você vai meio que perdendo seu território. Você vai se sentindo invadido e você vai ficando quieto. Você não mostra que aquele território é seu. Você vai aceitando, você vai aceitando. Isso pode se tornar realmente um grande conflito a nível brônquico. Se durar muito tempo isso, aí sim realmente você pode estar levando isso a uma depressão, a uma tristeza e a um vazio profundo, porque você perdeu realmente aquele território que era seguro para você. Verifiquem se até agora está tudo bem, se nós estamos caminhando na mesma direção, beleza? Uma outra coisa, quando eu falei, é de frustração. E uma das frustrações muito característica de depressão é a frustração sexual, né? Tem algo muito interessante dentro de uma pesquisa que eu li, que começaram a entrevistar mendigos e moradores de rua, né? Basicamente a mesma coisa. Em que começaram a pesquisar para saber qual era o motivo deles estarem morando na rua, né? E para espanto dos repórteres ali, era normalmente frustrações, abandonos das esposas, das mulheres, tá? E normalmente essas pessoas, elas usam o álcool para fugir da dor que eles estão sentindo, né? Ali é um outro caso, mas eu só quis entrar nessa história porque tem muito caso de depressão após separação de casais, né? Após da perda de uma traição ou a separação. Então, a frustração é um outro ponto muito comum da gente encontrar na depressão. Então, quero só mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar primeiro aqui, tá? Não sei se vocês conseguem ver um colchetezinho, tá? Essa é uma área, toda a área lateral do nosso cérebro é o que está ligado à parte territorial. Então a parte mais alta aqui nós falamos do brônquio, a parte mais embaixo aqui é a parte da frustração e a parte aqui mais embaixo da raiva. E essa outra aqui é demarcação de território, tá? Pode entrar em quase todas as outras aqui, que está mais ligado também à bexiga e também os rins. Então, aqui, tá? Só vou mostrar aqui para vocês esse colchete. Então, em cima, brônquio, que entra a parte também de me sentir invadido e também um pouco de medo, tá? Frustração, raiva e aqui a demarcação de território. Então, percebam aqui que toda essa área lateral nós estamos falando apenas de território, tá? E percebam, se nós perdemos o território, que é algo que para mim é fundamental para viver, eu posso estar entrando justamente nesse peso e sentir a depressão, tá? Tudo bem até aqui? Depois qualquer coisa vão dando um joinha e quando quiserem pode estar perguntando, tudo bem? E aí nós entramos num outro ponto, que é a parte da biologia familiar. Então, quando nós olhamos para a depressão, nós olhamos para um grande vazio, tá? Além de todos esses traumas emocionais, nós também entramos nesse contexto do vazio. E o que é esse vazio? É um buraco que está dentro do meu sistema familiar, tá? Então, por exemplo, imagina que uma criança, ela nasceu, ficou com a mãe uns 2 anos, e depois desses 2 anos, a mãe adoeceu e entregou a filha para alguém. Essa criança, ela vai crescer com um vazio de mãe, tá?
E crescendo com esse vazio de mãe, num futuro, né, principalmente depois quando ela entra na adolescência ou na vida adulta, ela pode estar desenvolvendo esse vazio como uma depressão, que é um olhar para essa dor. Tá? A gente fala que é como se a alma dessa pessoa estivesse olhando para esse vazio, para essa falta dessa mãe. E pode ser a mãe diretamente, tá? Ou pode ser uma mãe, por exemplo, pode ser a mãe da mãe, né? Imagina que a avó dessa mulher abandonou os filhos. Abandonou os filhos, esses filhos foram distribuídos, que eu conheci várias histórias assim, foram distribuídos. Um ficou com a avó, outro com a tia, outro tal. Então, alguns desses filhos viveram essa dor, dessa ausência e dessa falta, desse vazio que aconteceu ali. E aí, futuramente, na vida adulta, eles desenvolveram a depressão, tá? Isso é muito forte, tá? E um dos movimentos que a gente procura normalmente, que eu procuro em consultório, é onde está esse vazio, tá? Qual é a origem desse vazio, né? Por exemplo, quando nós encontramos, já que a gente está falando do vazio de mãe, depois eu dou um outro exemplo. É um olhar para essa mãe, é um olhar com respeito, independente do que ela tenha feito, se abandonou, se ficou doente, se morreu muito cedo, tá? É um olhar com assentimento. A gente falou um pouco sobre assentimento já algumas lives atrás, né? Que é um olhar realmente dentro de um respeito, mas sem julgamento, né? Então, quando eu consigo olhar para essa mãe que me abandonou, ou que morreu cedo, ou que ficou doente, com assentimento, eu tenho a possibilidade de acolher e incluir no meu coração essa mãe e, consequentemente, preencher esse vazio no meu coração, tá? Isso é muito forte e são movimentos muito bonitos de serem vistos quando o paciente se entrega, tá? É muito bonito, porque você vê a coisa acontecendo imediato, tá? E as mudanças são muito rápidas, tudo bem? E uma outra coisa que a gente fala do vazio e que a gente encontra muito são abortos, tá? E o que são esses abortos, né? Abortos principalmente que vieram antes de mim, tá? Então vamos pensar. Vamos imaginar que eu sou o segundo filho e que a minha mãe teve um aborto ou do primeiro ou entre o primeiro e o segundo, e o primeiro e a mim, né? Então esse aborto veio antes de mim. Isso pode ter uma influência sobre a minha pessoa. Porque eu fui criado como segundo, mas na realidade existiu uma pessoa antes de mim. Então eu estou num lugar que não é meu. Eu estou ocupando um lugar que não é meu. Então, dependendo como eu fui gerado ali durante a minha gestação, eu posso estar olhando para esse aborto, olhando para essa morte, tá? E isso pode entrar como um grande buraco, um grande vazio também. É como se eu dissesse para esse irmão que não é visto, que não é olhado, eu sigo você, né? Então, quando existe esse movimento na alma, eu também posso estar desenvolvendo a depressão, porque é um olhar que eu não falo que é um olhar físico, é um olhar da alma, né? Então, esse aborto, ele faz parte da família, né? E quando nós conseguimos incluí-lo no seu lugar e que eu ocupe o meu lugar dentro da família, isso também tende a se acalmar. Então perceba que o vazio ele pode ser preenchido quando nós acolhemos aquilo que está faltando. E nós precisamos descobrir o que está faltando, né? Você está ligado a um irmão, você está ligado a uma mãe, um pai, ou a um filho, né?
Então nós precisamos perceber o que está faltando, o que não está sendo visto, o que não está sendo honrado, para que a gente possa incluir no nosso coração, da forma como for melhor para cada um, tá? Vão percebendo, pessoal, se vai gerando alguma dúvida ou se vocês vão lembrando da história de alguém ou né, de alguém próximo a vocês, né? E que vocês lembram, às vezes, da história, da onde iniciou essa depressão, da onde iniciou esse vazio dessa pessoa, né? Dessa forma, vocês vão começar a perceber quando começou e o porquê que começou. E qual é o movimento que pode estar trazendo solução para essa pessoa, né? Normalmente, a inclusão daquilo que está faltando já faz uma grande mudança, traz um grande movimento de cura mesmo, tá? Se alguém já me acompanhou, talvez vocês já viram isso acontecer, por exemplo, numa constelação em grupo, que você vê a mudança da pessoa quando ela sai, quando ela entra, né? De quando ela entra para quando ela sai, tá? Quer ver algo que é uma mudança rápida, que é o que eu falei para vocês antes, daqueles homens que depois de se aposentarem ou perderem o trabalho, entram em depressão, porque a vida parece que não faz mais sentido. E aí, quando quando essa pessoa, quando por meio de uma terapia, por meio de alguém, ela consegue encontrar uma outra razão, algo para preencher aquele vazio, aquele buraco, a depressão simplesmente desaparece. Isso é muito louco, tá? E muito legal também de ver. Olha só, a Carol trazendo para nós aqui. A depressão pode ser um vazio de si mesmo. Então, Carol, a gente precisa dar uma pesquisada sobre isso. O que seria para você um vazio de si mesmo? Porque se a gente pensar dentro da constelação, a gente olha sempre para o nós, né? É como se eu fosse um reflexo, né, de tudo o que veio antes de mim. Sabe, meus pais, meus avós, meus bisavós, tataravós e tudo mais. Então, quando você diz um vazio de si mesma, é um vazio de alguém que já vivenciou isso, né? Então pode ser um vazio da sua mãe, talvez a sua mãe sentiu esse vazio, a sua avó sentiu esse vazio, ou alguém, seu avô, alguém sentiu esse vazio. E você apenas está refletindo ou replicando, tá? Verifique se faz sentido para você, mas ao ler isso é o que fica mais claro para mim. Tudo bem? Clops, físio também. Uma mãe com depressão pode ter correlação com uma gravidez inesperada há 24 anos atrás, mesmo que tudo parecesse resolvido? Clops, só me responde uma coisa. Essa depressão está acontecendo agora, 29 anos depois, ou aconteceu a depressão lá na gestação? Que isso eu não entendi, tá? Mas uma gravidez indesejada, dependendo como ela sentiu, aí nós entramos nesse contexto aqui, né? Onde será que sobrecarregou no cérebro dela? Dependendo, se for algo muito impactante, até pode. Olha só, ela colocou uma depressão agora, depois de 29 anos. Olha, o que eu vou dizer? Eu acho que é muito tempo, tá? Provavelmente ela pode ter tido outros reflexos, entende? Imagina que ela tem uma marca lá da gravidez e isso ela nunca resolveu. E ela conseguiu dar conta disso. Mas ao longo da vida dela, ela foi vivenciando outras situações. Vou imaginar aqui que durante a gestação ela se sentiu frustrada, porque era uma coisa que ela não estava querendo. Dependendo se ela ainda não resolveu totalmente. Vamos imaginar que ela, beleza, teve filho, deu conta e beleza, né? Mas vamos imaginar que agora
recentemente, a gente pode colocar até uns 2 anos atrás, ela tenha vivenciado um processo também de frustração muito forte, tá? Aí sim, ela pode estar desenvolvendo e pode ser um reflexo lá de trás, mas dificilmente aquilo lá, a gestação em si é a causa. Provavelmente vocês vão encontrar ainda algo que aconteceu num período mais próximo, mas também linkado com o que ela sentiu na gestação. Aí sim pode, mas teria que investigar bem com a pessoa, tá? Verifique se você compreendeu, tá? CLOPS, físio. Porque realmente faz muito sentido, mas a gente tem que investigar um pouco. E aí tá, né, gente? Vamos pensar um pouco. A depressão em si, você pode tratá-la da forma como for melhor para você, né? Mas o principal é que você tenha consciência do que causou isso, para que eu possa fazer diferente. Porque senão eu vou estar apenas replicando, né? E aí eu tomo um remédio, e aí parece que eu estou melhor, a hora que eu paro o remédio, volta os sintomas. Eu faço uma terapia, parece que eu estou melhor, e volta os sintomas. E eu fico o tempo todo revivendo e vivenciando a mesma situação. Então, o que é importante é realmente entender qual é a causa disso, quando começou, por que começou, da onde está vindo e o que eu posso estar fazendo para que eu resolva isso, né? Ou seja, mudar a consciência. Isso é muito importante. Sem mudar a consciência, eu apenas fico revivendo esse processo, tá? Verifiquem se vocês têm mais perguntas ou até mesmo compartilhar, tá? Vai ser bem importante. Sabe, eu me lembro de um caso bem marcante, de uma mudança muito profunda, tá? Olha, depois eu vou contar essa história. Tem só mais uma pergunta aqui. A depressão pode ser mais de uma causa? Exemplo, vazio de pai e traição no casamento, ou somente uma causa? Não, não, Carol. Quanto mais causas você tiver, mais pesada é a depressão, né? Quanto mais eu vivencio traumas e que impacte no mesmo hemisfério, né? Mais profundo você vai entrar a depressão, tá? Imagina ali, né? Você colocou assim, ó, um vazio de pai, né? Vou imaginar que é um pai que nunca esteve presente na sua vida, sempre que você precisava dele, ele sempre, sei lá, estava trabalhando, estava viajando, nunca esteve presente. E você sempre guardou isso como um vazio, né? Como uma ausência de pai. E aí depois você casa, você também é traída. Você entra de novo num vazio muito maior, porque você perdeu, você não tinha o território do seu pai e ainda o outro homem que você confiava, você perdeu também, né? Então é como se abrisse cada vez maior um buraco ligado principalmente aos homens, né? E pode, depois dessa traição, ter até mesmo um distanciamento muito maior do pai, justamente porque é como se nenhum homem prestasse, né? Aí a gente entra em outros assuntos, deixamos para um próximo. Mas sim, pode ter várias causas. Mas vamos imaginar, né? Isso também que nós estamos falando, o vazio de pai e a traição. Nós estamos falando aqui, talvez, de apenas uma causa, que é o vazio de pai. Porque talvez você tenha atraído um homem que também estivesse distante de você, né? Que você estivesse atraindo ainda também um homem que talvez você estava olhando para o seu pai e ele apenas se distanciando, assim como seu pai, no caso, pensando nessa história, como se esse pai tivesse distante, né? E você também encontrasse um homem que também ficasse distante de você, por exemplo, né? Então, por mais que tenham mais causas,
Mas talvez se a gente for afunilando, 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 a gente vai encontrar uma, duas, talvez três. Dificilmente a gente vai encontrar mais, porque é como se tivesse a mesma direção, mesmo que sejam várias histórias, tá? A Sirlene, e quando a pessoa chega a se suicidar? Então, aí nós vamos entrar numa, numa situação que eu quero compartilhar com vocês, tá? Lembra que eu falei que nós temos aqui dois hemisférios, né? O lado direito, que está marcado aqui pelo azul, e o lado esquerdo por vermelho, tá? Tá bem pequenininho aqui, tá? Lembra que eu falei que o lado direito é depressão e o lado esquerdo é o lado da mania? Então, o depressivo, enquanto ele está do lado direito, ele nunca vai se suicidar. Ele pode ter pensamentos suicidas, pode ter planejado o suicídio, pode já pensado passo a passo de como ele iria fazer, mas ele não vai agir, tá? Porém, aí que está o perigo, né? Vamos imaginar uma situação diferente. Vamos imaginar que ele tem um trauma que foi impactado do lado direito, mas também ele tem outro trauma impactado do lado esquerdo. Então aqui a balança fica oscilando, né? Mania aqui, depressão. Mania, depressão. Tudo bem? Tem dois traumas. E aí, ele está pendendo cada vez mais para depressão. Então, está mais em casa, está no quarto escuro, não quer viver, não quer fazer nada. Certo? E aí ele busca uma terapia. E aí nessa terapia, ou algo acontece, muda a vida dele, e ele resolve o trauma que está acontecendo aqui do lado direito. O que acontece imediatamente? Todo o peso recai sobre o lado esquerdo, que é o que ainda é remanescente. E aí ele entra como maníaco. Então tudo aquilo que ele tinha planejado quando ele estava depressivo, ele vai para a ação e ele se suicida. Tá? Então, os casos de suicídio, normalmente, a gente vai encontrar pessoas que estavam dentro de um processo depressivo, né? E aí, imediatamente, o processo inverte, né? Então, tudo aquilo que ela planejou e que não tinha coragem de fazer justamente porque estava mais do lado direito, ela vai para a ação, né? Aí lembra que eu falei? Aqui tem emoção. A emoção, ela vai planejar, ela vai sentir, mas ela não tem ação. Mas quando ele vai para o lado da razão, ele fica frio, totalmente frio, ele não sente mais nada. E ali ele vai direto para a ação. Ali a pessoa vai se enforcar, a pessoa vai tomar remédio, a pessoa vai se jogar de um prédio, né? E então, percebam se vocês entenderam, porque isso é um pouco mais complexo de ser explicado. Verifique se você entendeu, Sirlene. Olha, Marley aqui também. Sobrecarga de problemas pode vir a se tornar uma depressão ou apenas cansaço? Ah, Marley, você trouxe uma informação perfeita aqui que eu estava esquecendo. Tem uma situação que acontece que está vindo em consultório. Eu já atendi esse ano só 3, tá? E eu acho isso muito, porque isso é um erro de diagnóstico, tá? Nós temos uma glândulazinha em cima do nosso rim, tá? E que se chama suprarrenal. E ela produz alguns hormônios muito importantes para a gente se manter ligado, né? Como cortisol, adrenalina, noradrenalina. Quando tem essa sobrecarga de problemas, seja uma sobrecarga no trabalho, uma sobrecarga na vida, no geral, eu posso estar levando a uma sobrecarga muito grande da suprarrenal. Uma sobrecarga tão grande, mas tão grande, que a suprarrenal não consegue mais produzir uma quantidade mínima desses hormônios. Então você entra dentro de um cansaço tão profundo, mas tão profundo, que isso é visto como uma depressão, mas não é depressão. A única coisa que essa pessoa precisa é de descanso, tá? Porque a suprarrenal, ela só consegue ser recuperada com descanso, tá? Então,
Até, Marley, eu tô falando isso, mas não que seja o caso que você está trazendo, né? Mas esse é um caso muito comum, tá? De pessoas que não têm depressão, apenas estão dentro de uma fadiga crônica mesmo e que o corpo apenas precisa se recuperar, que essa suprarrenal ela precisa se recuperar, tá? Mas pensando na sua pergunta, Marley, uma sobrecarga de problemas, né? Vamos dizer, eu tenho um problema no meu relacionamento, tenho um problema na minha profissão, tenho um problema em outros lugares. Dependendo como você sentir isso, lembrando que se torne um trauma e que sobrecarregue o seu lado direito, aí sim. Se for apenas problemas do dia a dia que ainda não se tornaram traumas, não se tornaram conflitos, então provavelmente é apenas essa fadiga crônica, tá? Mas se sim, você tem vivenciado várias situações aleatórias que estejam trazendo conflitos, aí com certeza pode ser. Pode ser a depressão sim. Tudo bem? Marley, veja se você entendeu também, beleza? Olha só, um câncer na tireoide pode ser uma consequência ao processo de cura de uma depressão? Vou ler de novo aqui. Um câncer de tireoide pode ser uma consequência ao processo de cura de uma depressão? Os processos que envolvem a tireoide, Carol, está muito ligado a grandes impotências, tá? Pode ser a cura de uma depressão? Não sei, tá? Aí isso daqui é muito específico e acho que a gente teria que pesquisar mais informações exatamente daquilo que você ou alguém estivesse vivendo para te dar uma certeza ou não, tá? Mas teria, teria que investigar. Até pode, tá? Porque tem uma fase específica de cura dos ductos da tireoide que vem na fase de cura. Até poderia ser sim, tá? Mas teria que investigar para a gente ter uma clareza um pouco maior, tá? Não apenas dizer, é isso ou não é, tá? Beleza? E pessoal, verifique se essa live ela está fazendo sentido para vocês, tá? Se essa live está ajudando vocês a nível de informação, se vocês acham que isso pode ajudar algumas pessoas que estão passando pela depressão, então depois curta também o canal do YouTube, tá? Compartilhe com pessoas que estão precisando, porque ainda mais nesse momento que nós estamos vivenciando de pânico geral e tudo mais, esse é o momento da gente usar a informação para a gente se sentir mais livre, né? Hoje, se vocês analisarem as informações que talvez muitos de vocês também estão vendo, são informações que aprisionam vocês no medo, né? Então, as lives que eu trago para vocês têm o objetivo justamente o contrário, é a gente trazer informação para que vocês possam se libertar principalmente do medo da doença, do medo de algum sintoma, do medo geral. Então, nesse momento que nós vivenciamos, a nível do coronavírus e tudo mais, e pandemia, e não posso mais sair de casa, não posso mais encostar em ninguém, entendam que a live tem essa função também. Nós estamos falando hoje de depressão e provavelmente semana que vem a ideia é que a gente fale sobre pandemias, epidemias, especificamente dessa vez o coronavírus, mas também quero estar trazendo outras epidemias como H1N1, né? Agora um pouco aqui na nossa região a febre amarela e tudo mais, tá? Então entendam e levem essa informação adiante de alguma forma, tá ok?
legal, Rê. Viver terapias. Que bom que tá te ajudando. Fico muito feliz, viu? Olha, a Letícia também falou, quando o vazio é oriundo da questão do território, por exemplo, meu avô saiu do sítio e foi para a cidade. Em seguida entrou em depressão. Como isso poderia ser trabalhado? Como preencher isso? Então, Letícia, nós precisamos perceber, ah, ou seja, o que ele sentiu exatamente ao deixar o sítio, né? O que aquele sítio representava para ele. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Imagina que esse sítio veio de uma herança do pai dele e que o pai dele era tudo para ele, né? E aí agora, por conta de alguma coisa aí que aconteceu, ele saiu do sítio e foi para a cidade. Ali ele pode ter sentido que deixou o pai para trás. Então, uma das formas de preencher isso é trazer mais no coração dele a imagem do pai dele, né? Aquilo que a chácara representava para ele, seja um pai, uma mãe ou algo, a própria família, tudo aquilo que ele vivenciou lá. Então, precisa só entender o que o deixar o sítio trouxe para ele, tá? E aí preencher dentro da imagem que faz sentido para ele, né? Se é o pai, se é a família, conversar com ele, para que faça sentido tudo isso, né? Para que esse vazio realmente seja preenchido, é necessário que faça sentido, tá? Então, pesquise com ele, converse com ele, verifique da onde está vindo isso, tá? E o que ele sentia ali que esse sítio representava. De quem ele ganhou esse sítio, ou ele comprou, ou como que foi a vida dele lá, tá? Aí acho que talvez você vai ter um pouco mais de clareza de como ajudar ele. Tá, Lê? Acho que pode dar uma clareada aí pra ti. Tudo bem? Então, pessoal, provavelmente a partir de amanhã, verifiquem, até gostaria de uma ajuda de vocês. Vocês acham que faz sentido na próxima live a gente estar falando sobre epidemias? Ou talvez falar algum outro tema sobre família, sobre relacionamento amoroso? Gostaria hoje também da ajuda de vocês, né? O que vocês acham, né? Porque epidemias também tem muito assunto, a gente pode estar trazendo bastante coisa ligada ao medo, aos sintomas, mas também tem outros temas aqui ligados à questão familiar, questão de relacionamentos, que nós podemos estar trazendo. Então, se vocês puderem me dar uma ajuda, tá? Até para facilitar, nós podemos pensar vocês podem colocar número 1 como epidemias e número 2 temas da constelação ligado à família, por exemplo, tá? Então, se vocês puderem, olha, acho interessante falarmos sobre epidemias, muito bom. Então, se vocês puderem, idem, legal. Família, ó, faz sentido, legal, show. Legal, pessoal. Legal. Acho que vamos ficar com um mesmo. Marley, deixamos a parte familiar, então talvez para uma. Não para a semana que vem, na outra, tá? E desculpa, olha só tem mais uma coisa aqui, desculpa, mas acho que a epidemia já há uma pressão psicológica muito grande. Legal, é bem isso mesmo. Sou mais família. Legal, olha só, nós temos o lado aqui do espaço índigo querendo família e o outro lado aqui bastante gente querendo epidemias. Vamos começar assim, então, na próxima segunda-feira, vamos falar um pouco sobre essas epidemias, tá? Que eu acho que é bem legal a gente estar trazendo uma outra visão
de forma que a gente possa ficar mais leve, né? A respeito de tudo isso que está acontecendo. E nós vamos falar muito sobre medo, tá? Então, para quem quiser, por mais que eu vou estar divulgando como epidemias, mas vocês podem estar ajudando a divulgar para pessoas que vivem com medo, principalmente dos sintomas e de doenças, beleza? E aí, provavelmente, na outra semana vai ser a última semana de março, eu volto a falar sobre alguma questão familiar, beleza? Pessoal, eu quero realmente agradecer muito a presença de vocês, tá? O vídeo depois vai estar disponível 24 horas no Instagram e para quem curtiu o canal do YouTube, ele vai estar lá no YouTube. Quero agradecer muito a presença de vocês. Realmente, como eu falei no início, faz muito sentido para mim estar aqui passando essas informações. Espero que contribua com a vida de vocês de alguma forma, beleza? E vale ressaltar que dia 25 de abril, é um sábado, vai estar sendo feito o primeiro workshop desse ano sobre família de origem, tá? É um workshop de constelação sistêmica familiar. Então, para quem quer trabalhar alguma questão ligada a pai, mãe, entender como esse mundo vivencia por meio de dinâmicas de conhecimento, dia 25 de abril vai estar acontecendo, tá? Gente, uma ótima semana para vocês, que seja muito linda e que vocês façam por merecer durante essa semana. Um grande abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau, pessoal.